Oi, gente, tudo bem? Hoje, no Tete a Tete Mamãe, nosso programa de número 4, nós vamos falar sobre a rotina das mães. O que muda? O que elas sentem falta? Mães, onde vivem? O que comem? Onde habitam? Como se reproduzem? Mais ou menos isso. E aí, nós vamos ter a nossa convidada de hoje, a psicóloga Bárbara Caires, falando um pouco mais profundamente do assunto, quais são os aspectos positivos, negativos, o que interfere na vida dessas mães, ok? E também vamos falar dos depoimentos das meninas que resolveram participar junto com a gente, já agradecendo de antemão. A participação de todas é muito importante, porque mostra pra gente que independente do que a gente leia por aí, cada mãe é única, cada bebê é único e cada rotina vai ser única, ok? Então, para isso, nós vamos começar com o nosso quadro Perguntas dos Seguidores. Gente, o Perguntas dos Seguidores já virou depoimentos dos seguidores, né? E a gente vai começar aqui com o nosso primeiro depoimento. Desde que ele nasceu, tudo mudou. A minha rotina foi toda adaptada a ele. Como estou longe da minha família, não tenho com quem deixá-lo, então levo ele junto comigo para onde vou. Mercado, farmácia, salão de beleza, andar de bicicleta, passear com os cachorros, enfim, não desgrudamos nem um minuto. Ao mesmo tempo que me sinto sortuda por poder passar todo esse tempo com ele, porque sei que não é a realidade de muitas mães, também sinto falta de um momento só para mim, para me cuidar, tomar um banho demorado, um café da manhã com calma, ou mesmo dormir uma noite inteira, nem lembro mais como é. Mas logo depois, paro e penso, olho aquela carinha linda, cheia de amor, e lembro que não tem nada mais precioso neste momento do que estar com ele. Logo ele vai crescer e eu vou sentir saudade de tudo isso. Então aproveito cada segundo que tenho ao lado dele. Gente, essa mamãe é muito sortuda, né? Porque realmente é muito difícil você conseguir ficar com o seu filho por um tempo prolongado. A gente sabe aí da licença maternidade, da necessidade das mães de voltar a trabalhar. Então, realmente, você tem razão de se sentir sortuda. Depoimento 2. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu nunca imaginei o quanto amaria ser mãe. Ser mãe é realmente renascer. No parto, nasce uma mãe e fica outra pessoa. Acho que, assim como muitas grávidas, eu romantizei muitas coisas. A gente não tem ideia do que é uma rotina com um bebê, até estar nessa rotina vivendo na pele. Por isso, hoje, eu não julgo as mães, porque cada uma é única e nós sabemos o quanto árduo e doce é a nossa rotina. O que mudou de imediato foi o sono. Nas primeiras semanas, eu achava que nunca mais na vida eu ia dormir. Mas a fase difícil passou e eu me acostumei a dormir menos. E está tudo bem. A gente sempre se coloca em segundo plano. Então, se antes eu acordava, ia tomar café ou tomar banho, isso não existe mais. Tudo depende dela, se está acordada ou não. Refeições, a comida pronta, mas isso não quer dizer que vamos comer agora. Se ela começa a chorar, quer colo, mamar, enfim, sempre ela em primeiro lugar. E é assim que tem que ser. Ser mãe é amor, é doação, é colo e carinho. E eu amo. Gente, esse depoimento me fez lembrar de uma frase que eu vi no Instagram uma vez, que era assim: sempre fui uma ótima mãe, até nascer o meu primeiro filho. Porque como realmente ela falou do julgamento das mães, né? Isso é normal do ser humano, né? O ser humano, ele julga primeiro e depois ele se informa sobre a real situação. Então, muitas mães passam por chata, por louca, por desnecessárias, mas a pessoa que julga, muitas vezes nem é mãe, nem sabe o que realmente acontece, das necessidades dessa pessoa, desse ser humano chamado mãe, e que ela sempre vai estar fazendo ali, por mais que para outra pessoa não seja, nossa, tá fazendo o melhor dela, mas é o melhor que ela pode dar de si. Depoimento número 3. Meu nome é Bárbara, tenho 3 filhas, 3 Marias, uma com 17 anos, outra com 13 anos e a mais nova com 6 anos. Sempre fui a favor da rotina, de hora para tudo, pois assim eu consigo me organizar com a casa e o trabalho. E assim até as meninas já sabem o que fazer, pois não é fácil cuidar de tudo sozinha. Levar para a escola, ginástica, karatê, jazz, competições, mercado, casa, roupas,
comida e marido. Quando vejo, já são 11 horas e eu nem tomei banho ainda. Hoje, só saio onde elas possam ir junto. Sono? Nunca mais aquelas noites bem dormidas, pois qualquer suspiro diferente, já vamos ver o que é. Porque mãe tem ouvido biônico. Até hoje, levanto, espiar e cobrir a noite. Pergunto se já comeram, se estão com fome, se querem um leite para dormir. Sinto muita falta de ir ao salão, sozinha, de jogar conversa fora com as amigas, sem interrupção, e de uma noite bem dormida. Até comer sem ser interrompida. Ser mãe não é fácil, mas foi a melhor escolha que eu fiz. Gente, vocês imaginam, eu tenho uma filha, imagina 3. Deve ser uma correria. Vamos lá, depoimento de número 4, né? Quando o Kaique nasceu, abandonei muita coisa, principalmente o sonho que eu tinha de morar na Europa. Afinal, a dança, principalmente o balé clássico, é muito reconhecido. Porém, Kaique sempre teve uma personalidade tranquila, se dava bem com todos, nunca me privou de nada. Foi para a escola com 2 anos. 13 anos depois, eu tive a Elisa. Jesus! Ela já fazia balada na barriga e foi para o berçário com 8 meses. A casa nunca mais parou arrumada. Consigo trabalhar só quando ela está na escola, porque ela quer dar aula junto comigo quando está na academia. Porém, dança e pula o tempo todo, animadíssima. Como o Kaique, a Elisa é uma criança feliz, mas tem uma personalidade forte, segura, determinada. Agora, na quarentena, sei o que os professores passam com ela. Tudo mudou na minha vida quando o Kaique nasceu. As prioridades eram outras, os interesses também. Quando a Elisa nasceu, minha vida virou de ponta cabeça. Meu dia é dela. Então, levanto mais cedo que todos em casa, por exemplo, para que eu possa tomar meu café da manhã sossegada. Ou seja, só consigo fazer algo para mim se ela estiver dormindo ou com alguém. Coisas pequenas como ir ao salão está extinto da minha rotina. Corro muito o dia todo para tentar suprir as necessidades deles, porque as minhas ficaram para depois. Mesmo assim, sou muito feliz com a vida doida que tenho. Não mudaria nada. Gente, também serve esse depoimento para a gente ver a diferença de filhos, né? Eu, graças a Deus, tive muita sorte com a Liz, porque ela é um bebê tranquilo, calmo, ela foi se adequando à minha rotina e eu à rotina dela, então a gente consegue fazer tudo. Mais ou menos, né? Por exemplo, eu estar gravando agora o programa, meu marido pegou ela e saiu dar uma volta. Porque eu preciso de um pouco mais de silêncio, um pouco mais de concentração, porque eu quero que tudo saia bem legal para apresentar para vocês. Mas aí entra um segundo ponto, que é a rede de ajuda. Que no caso do marido não é ajuda, viu, gente? O marido ele não tem que ajudar, ele tem que fazer a parte dele. Vamos deixar isso aqui bem claro. Agora esse depoimento, gente, eu achei lindo. Um amor nesse depoimento. Vamos lá. Uma coisa que muda completamente a nossa vida é quando eles nascem. Quando o Joaquim nasceu, nos 3 primeiros meses, acho que a nossa vida para por completo. A gente não consegue sequer tomar um banho sossegada, dormir uma noite inteira. E aí que a gente sente falta da nossa rotina. Então, quando o Joaquim nasceu, nos 15 primeiros dias foi tranquilo, mas a partir daí ele teve muita cólica. E eu lembro que ele mamava muito, e era só peito, mas dava 8 horas da noite, ele começava a ter muita cólica. E não tinha o que fazer. Tentamos vários remédios e eu aprendi que esse momento é hora de você dar carinho, atenção, amor e tentar distrair ele com alguma coisa. A gente, por exemplo, saía para dar uma volta na rua para ele ver a luz do poste, porque ele era muito pequeno, então não tinha visão completa. Mas percebemos que quando a gente doava amor, ele ficava mais calmo. Não adiantava a gente se desesperar. E quando chegava perto de 10, 10 e meia, a cólica passava. Ele dormia e só acordava para as mamadas da madrugada. A partir dos 3 meses, eu passei a ter um pouco mais de liberdade, a conseguir fazer as minhas coisas, sair de casa com ele, conseguia sair sozinha com ele e comecei a entrar numa rotina de mais liberdade, até mesmo para voltar a trabalhar. Aí depois ele entrou no nosso ritmo e foi tudo ótimo, graças a Deus. Gente, por que eu adoro esse depoimento aqui?
Na verdade, olha só, nesse caso, o Joaquim tinha 15 dias de vida, né? E a gente já percebe que tudo que a gente doa para o nosso filho é o que fica para ele. É o carinho, a atenção, o respeito. E como eu sempre gosto de falar, a gente educa pelo exemplo. Então, se você dá carinho, seu filho vai te retribuir com carinho. Se você beija, se você abraça, ele vai ser afetuoso com você. Se você tem paciência, se você ensina o seu filho que gritar não adianta, respirar é muito melhor, ele vai aprender e ele vai te retribuir sempre com o melhor dele também. E eu achei lindo, gente, ela falar que dá amor e dá atenção para ele, ela sentia que ele se sentia melhor, se ficava mais calmo. Bem, para falar um pouco melhor desse assunto, dos relatos das mães que participaram aqui com a gente, eu vou chamar agora, vou deixar vocês com a Bárbara Caires, a nossa psicóloga, que ela vai se aprofundar um pouquinho mais no assunto, no quadro Ela Sabe o que Fala. Oi, gente, meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga, formada pela Unesp Assis, tenho pós-graduação em saúde mental pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e estou me pós-graduando em parentalidade, perinatalidade pelo Instituto Gerar. Vim falar aqui com vocês de um tema que a Pamela me pediu, que é sobre rotina. A Pamela me enviou alguns dados que vocês compartilharam com ela e eu ouvi um pouco o relato de vocês sobre a mudança na vida da mulher. Quando uma mulher assume, primeiramente, a gravidez de um bebê, acontece que depois que nasce esse bebê, que inicialmente foi muito idealizado pela mulher, porque ela não sabia como ia ser ter um bebê, ela sabe o que é um bebê. Mas ter um bebê e cuidar de um bebê é outra coisa. A partir desse momento, a relação está posta, mãe-bebê. E aí começa toda uma nova descoberta de como vai ser essa relação. Um bebê demanda muito, Muito de uma mãe e especialmente de um cuidador. Quero introduzir aqui primeiro que a gente pode falar de mãe, mas a gente também pode falar de cuidadores primordiais, tá? Os cuidadores primários de um bebê. Pode ser uma mãe, Pode ser uma mãe solo, pode ser uma avó que assumiu essa posição, ou uma tia, pode ser alguém que resolve adotar uma criança. E tudo isso vai precisar de muito investimento por parte dessa pessoa. Então, podemos começar a dizer da função parental. Normalmente a gente pode falar que existe para o desenvolvimento de um bebê uma função materna e uma função paterna. Mas aqui eu vou falar para vocês sobre função parental, o quanto ela é importante ser assumida perante a criança que precisa de cuidados. Outra coisa quando a gente vai falar principalmente de bebê, é que muda muito a parte do sono, a parte de comer e a parte de rotina antes de ser mãe, tá? Isso vai mudar porque o bebê demanda. E aí entra a capacidade adaptativa que aquele cuidador vai ter que ter para promover aquela relação, que vai ser uma relação, normalmente, de amor. Uma das pessoas que prestou um depoimento falou um pouco sobre como foi a adaptação em relação à chegada desse bebê. E é importante observar que, junto com a adaptação ao bebê, houve a adaptação do bebê à rotina da casa, que são fatores necessários para a relação existir. Outra pessoa deu um outro depoimento sobre como ela teve que desromantizar a maternidade. Isso é um fator muito importante e cultural que atravessa o cuidado de um bebê. Cada cultura vai exercer isso de uma forma diferente. A nossa cria todo um ritual em cima do que é a chegada de uma criança. Então a gente tem desde o chá de bebê, até a preparação do enxoval, a preparação do quarto do bebê, mas de antemão não sabemos o que vai ser a chegada desse bebê até ele chegar. É importante relembrar aqui que, como somos atravessados pela cultura, a nossa cultura
ocidental, capitalista. Ela faz as coisas de uma outra forma, tá? E isso às vezes é importante observar como que a gente está concebendo o que é maternidade nos dias de hoje, né? Principalmente porque encontramos muitas mães sozinhas em suas funções e sim, isso pode trazer algo prejudicial para a vida dessa mãe, que além de assumir a função de trabalhadora, a função de cuidadora de uma criança, a função de cuidadora de uma casa, vai ficar sobrecarregada com isso. E é importante a gente notar como que estão sobrecarregadas as mulheres da nossa cultura. Outra pessoa deu um depoimento sobre ser mãe e renascer. Achei essa palavra interessante porque ela me faz lembrar do quanto que, para passar pelo processo de mãe, mulher, é preciso passar por alguns processos de luto. Então, são perdas necessárias antes da maternidade, de que você não sabe como vai ser aquilo. Então, você perde um bebê que você imaginava que você tinha e tem um bebê real. A rotina vai mudar, vai ter que se adaptar, mas é importante porque uma pessoa vai se desenvolver. Temos que ter um cuidador, temos que ter tudo isso. E mais importante ainda, ter uma rede de apoio. Afinal de contas, segundo um ditado indígena, não é possível, né? É preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Na época, depois da Idade Média, do Iluminismo, na época da ascensão da burguesia, elas não cuidavam dos seus filhos. Eles eram entregues para amas de leite que ficavam com as crianças até cerca de 6 anos de idade. E depois desse tempo, elas retornavam para o ambiente familiar, como já mini adultos, né, para poder seguir a vida que tinha na época. A criação da maternidade que a gente tem hoje foi criada historicamente e foi atribuído à mulher essa função. Lembrando que não é dela totalmente essa função, por isso que, retomando o que eu já falei, é uma função parental. E a vida de todos modifica na hora da chegada de um bebê. Uma mãe torna-se vó, uma filha torna-se mãe, e assim também um homem se torna pai. Os irmãos se tornam tios, né? Existe toda uma modificação na configuração familiar que vai interferir na rotina e nas formas de cuidado dentro de cada família. Nas famílias que a gente entende que hoje são famílias, né? Dentro de suas casas, nos formatos que elas têm. Então, outra coisa, cada família vai fazer isso do seu jeito. Sempre, né? Vamos lembrar que existe os direitos da criança e do adolescente, mas que algo de inovativo, né? E de inventivo existe na hora de criar uma criança dentro de casa. Então, que as mulheres sigam podendo criar novas rotinas, estabelecer novas formas de atender as demandas e também poder atender suas próprias demandas para não ficarem sobrecarregadas diante do cuidado de uma criança, de um bebê, que exige tanto do cuidador. Muito obrigada pela participação, pela escuta de vocês, que a gente possa seguir exercendo uma maternidade leve e recheada de novidades, e cada um possa fazer a sua maternidade da sua forma. Meu contato vai ficar aqui embaixo do vídeo, caso precise, pode me ligar, pode entrar em contato. Estou à disposição. Gente, adorei a participação da Bárbara Caires explicando pra gente um pouco mais dessa loucura que é o mundo da maternidade, da rotina das mães. A gente viu nos depoimentos das mães que elas sentem falta de muita coisa, mas essas coisas elas se tornam insignificantes perto do amor que a gente sente pelos nossos filhos e da retribuição que eles nos dão. Vimos aí também que mãe é quem cuida,
que não precisa ter nascido de você para você amar, para você cuidar, para você doar carinho, que precisamos sim de um apoio, de uma rede de apoio, independente de como seja. No meu caso, eu tive lá o pessoal, os meus alunos, o pessoal que trabalha comigo, meu marido. Tenho essa sorte de ter o meu marido, o pai dela junto comigo. A gente sabe que tem muitas mães que não têm, que tem que desempenhar todo o papel sozinhas e eu admiro demais, porque, gente, é uma luta verdadeira. A gente não tá aqui pra, vamos desestimular o pessoal a ter filhos. Não é isso. A gente tá desromantizando uma coisa que a sociedade impõe. Você não precisa ser perfeita. Você tem o seu jeito. Isso não é um defeito. Você tem a sua maneira de fazer as coisas. E tá tudo bem. A Alice foi comigo, eu voltei a trabalhar, ela foi comigo pro estúdio e ela não tinha 2 meses de idade. Muita gente falou pra mim, nossa, mas ela é muito nova. Mas era a minha necessidade de voltar a trabalhar. Ninguém sabe dos meus problemas e das coisas que eu necessito. Então, esse foi o jeito que eu encontrei. Ela ficou comigo até 1 ano e depois foi pra escola. Nossa, mas ela é muito nova pra ir pra escola. Mas é o jeito que eu encontrei de fazer as coisas melhor pra ela e pra mim. Eu senti nesse momento que ela precisava ter o espaço dela, o tempo dela com crianças, que ela não tinha esse contato, e eu precisava ter o meu, pra eu trabalhar com mais tranquilidade. E aí, quando a gente estivesse juntas, as duas, a gente ia desfrutar do momento mãe e filha, família, meu marido junto, e aí ia ser melhor. Aproveitando também o link, que tudo bem também se você não quiser ser mãe. Cada mulher se sente de uma forma e se sente preparada ou não para tal situação. Eu não quero ser mãe, eu quero priorizar a minha vida profissional, eu quero viajar, eu quero me aprofundar num estudo X e tá tudo bem. Você não é pior ou melhor por conta disso. Eu gosto de deixar bem claro algumas coisas aqui, porque a gente é bem democrático. A gente não tá aqui para julgar ninguém. Da mesma forma que nós, mães, não gostamos de ser julgadas, ninguém gosta, né, gente? Mas a gente não gosta de ser julgada em relação aos nossos filhos, também não faremos esse julgamento para aquelas que não querem ter filhos, ok? Quero agradecer imensamente quem ficou até o final aqui do nosso vídeo. Sempre esqueça, então vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o nosso vídeo e compartilharem para outras pessoas, porque esse é um assunto bem legal, bem importante, e o assunto maternidade, gente, não é só para mães, é para todo mundo que vive junto com essa mãe a maternidade, é para avós, para tios, pais e pessoas próximas, ok? Um beijo enorme e gratidão por vocês estarem conosco aqui nesse programa. E não esqueçam que o programa que vem, não esqueçam não, né? Nem falei. O programa que vem vai ser Cadê o pai desta criança? Que a gente vai falar de rede de apoio, vai falar um pouco mais do papel de outras pessoas aí nessa maternidade, porque as mães não são de ferro e a gente precisa também de uma ajuda, ok? Beijo enorme!